Elmiro Pérez desempenhou um papel essencial no desenvolvimento de Tarauacá durante o auge do ciclo da borracha. Ele se destacou por sua liderança nos seringais e pelo impacto econômico que gerou, sendo sócio da firma Furtado e Pérez, que atuava no Seringal Universo. Além de sua contribuição econômica, Elmiro também teve um breve papel como subdelegado de polícia na região, mostrando seu envolvimento com a comunidade local. Elmiro e sua família foram pioneiros na exploração dos seringais em áreas remotas do Acre, ajudando a expandir a produção de borracha que era essencial para a economia da região. A parceria com Alton, um dos sócios da firma, foi um marco na história local, mas acabou com a dissolução da sociedade após sua morte em 1925. Sua trágica morte no rio Tarauacá marcou o fim de uma era de seringalistas audaciosos que desbravaram a floresta em busca do valor látex. No entanto, durante o ciclo da borracha no Acre, era comum os seringalistas usarem práticas abusivas para manter os trabalhadores individualizados e sob controle, o que fazia parte do sistema conhecido como aviamento. Nesse modelo, os seringueiros compravam mantimentos e ferramentas diretamente dos patrões, acumulando dívidas quase impossíveis de pagar, o que os mantinha presos ao seringal. Esse sistema era praticado em muitas regiões amazônicas e envolvia diversos seringalistas. Elmiro, como outros patrões da época, participou desse sistema econômico que beneficiou os donos dos seringais em detrimento dos trabalhadores. Portanto, embora não existam registros específicos sobre Elmiro como um torturador, ele fazia parte de uma estrutura que, de forma geral, era exploradora e muitas vezes abusiva na região de Tarauacá. Era um dia quente e úmido, como qualquer outro na região. Elmiro, conhecido por ser um comerciante esperto e carismático, estava prestes a iniciar mais uma de suas viagens ao Seringal Universo, localizado nas profundezas da selva, às margens do rio Tarauacá. Sua missão: comprar as borrachas extraídas pelos seringueiros que viviam e trabalhavam isolados nas margens do rio. O barco de Elmiro, uma velha embarcação a motor, estava carregado de mantimentos e produtos que ele trocaria pelas peles de borracha. Enquanto ajustava os últimos preparativos, ele observava o movimento no porto. Seringueiros, comerciantes e suas famílias, todos vivendo o ritmo pulsante das águas que transportavam riquezas e histórias. A viagem começou. O rio, sinuoso e repleto de mistérios, parecia desafiar cada curva que Elmiro percorria. As águas escuras refletiam o céu e as copas das árvores, criando uma sensação de imensidão. No barco, além dos produtos, Elmiro levava sua experiência, sua confiança no trato com os seringueiros e o conhecimento do caminho. Após horas navegando, a primeira parada foi num pequeno seringal. Ali, Elmiro foi recebido por João Frota, um velho seringueiro que há anos entregava sua produção. As peles de borracha estavam organizadas em um canto, prontas para serem pesadas e negociadas. A troca era feita, e João recebia querosene, sal, farinha e algumas ferramentas, essenciais para sua sobrevivência na floresta. Elmiro sabia que o Seringal Universo, um dos maiores da região, ainda estava longe, mas ele tinha certeza de que chegaria antes do cair da noite. Conforme avançava, a vegetação ao redor ficava mais densa, e o rio, mais estreito. A calmaria do início da viagem dava lugar ao barulho constante dos animais e o som do motor que cortava a água. Quando finalmente avistou o Seringal Universo, o sol já começava a se pôr. As cores alaranjadas tingiam o céu, e as margens do rio se iluminavam com pequenas lamparinas. Os trabalhadores, exaustos de mais um dia de extração, aguardavam a chegada de Elmiro como se fosse um evento especial. Para muitos deles, aquele era o único contato com o mundo exterior. Elmiro, ao desembarcar, foi saudado com sorrisos e abraços. Ele conhecia cada um dos seringueiros pelo nome, sabia de suas histórias, suas lutas e suas vitórias. A negociação começou logo, com Elmiro verificando a qualidade das borrachas e oferecendo os produtos de troca. A conversa fluía naturalmente, entre piadas, histórias e um café forte servido pelas mulheres do seringal. Naquela noite, Elmiro descansou nas margens do rio, sabendo que havia cumprido mais uma vez seu papel de elo entre os seringueiros e a cidade. O caminho de volta seria longo, mas seu barco agora estava cheio, não só de borrachas, mas também de histórias, conversas e a promessa de retornar em breve. Essa era a vida de Elmiro Pérez, o homem que navegava as águas do Tarauacá, sempre em busca de novos negócios, mas acima de tudo, em busca de manter viva a conexão entre os seringueiros e o mundo que ficava além da selva. Elmiro era conhecido por sua crueldade. Os seringueiros que trabalhavam para ele viviam sob constante ameaça. As histórias contadas ao redor das fogueiras à noite falavam de suas barbaridades.
Diziam que ele acorrentava aqueles que tirava saldo, para não fazer o pagamento, mantendo-os presos até que eles admitissem que já teria recebido o pagamento. Em alguns casos a crueldade de Elmiro ia além, e ele chegava a tirar a vida dos seringueiros que não aceitava tal acordo de suas dívidas. Um desses seringueiros era João, um homem forte e determinado, mas que havia caído nas garras de Elmiro. João tinha uma família para sustentar e, apesar de seu trabalho árduo, não tirava saldo. Ele sabia acabaria acorrentado ou, pior, morto como tantos outros. Certa noite, enquanto João descansava após um dia exaustivo, ele ouviu um sussurro entre os seringueiros. Falavam de uma rota de fuga, um caminho pela floresta que poderia levá-los para longe das garras de Elmiro. João decidiu que arriscaria tudo por sua liberdade e pela segurança de sua família. Na calada da noite, com a lua cheia iluminando a floresta, João e alguns companheiros de confiança iniciaram sua fuga. O caminho era perigoso, cheio de animais selvagens e armadilhas naturais, mas a determinação de João era maior que o medo. Eles seguiram em frente, guiados pelas estrelas e pela esperança de uma vida melhor. Elmiro, ao descobrir a fuga, ficou furioso. Ele enviou seus capangas para caçar os fugitivos, mas a floresta era vasta e cheia de segredos. João e seus companheiros conseguiram despistar os perseguidos e sumir. Após dias de caminhada pela densa floresta amazônica, João e seus companheiros finalmente chegaram a um pequeno vilarejo, longe do alcance de Elmiro Pérez. O vilarejo era habitado por outros seringueiros que haviam fugido de seringalistas cruéis e por indígenas que conheciam bem a floresta. João e seus amigos foram recebidos com hospitalidade. Os moradores do vilarejo, ao ouvirem suas histórias, ofereceram abrigo e comida. João, aliviado por estar em um lugar seguro, começou a pensar em como poderia reconstruir sua vida e garantir a segurança de sua família. Com o tempo, João se integrou à comunidade. Ele aprendeu novas técnicas de extração de látex com os indígenas, que eram mais sustentáveis e menos exaustivas. João também começou a ensinar aos outros seringueiros as técnicas que havia aprendido, ajudando a melhorar a vida de todos no vilarejo. No entanto, a sombra de Elmiro ainda pairava sobre eles. João sabia que Elmiro não desistiria facilmente de encontrar os fugitivos. Ele decidiu que a melhor defesa seria a união e a preparação. Junto com os líderes do vilarejo, João organizou um sistema de vigilância para monitorar a floresta ao redor e detectar qualquer sinal de perigo. Certa noite, os vigias avistaram um grupo de homens armados se aproximando. Eram os capangas de Elmiro, enviados para recapturar os fugitivos. João e os outros se prepararam para defender o vilarejo. Usando o conhecimento da floresta e as armadilhas naturais, eles conseguiram emboscar os capangas e os afastar. A vitória sobre os capangas de Elmiro trouxe um novo senso de esperança e determinação ao vilarejo. João se tornou um líder respeitado, e sua coragem inspirou outros a se unirem contra a opressão dos seringalistas cruéis. A notícia da resistência se espalhou, e mais seringueiros começaram a fugir para o vilarejo, buscando liberdade e uma vida digna. Elmiro, enfurecido com a resistência, tentou várias vezes enviar mais homens para recapturar os fugitivos, mas sempre falhou. A floresta, com seus segredos e perigos, se tornou a maior aliada de João e de sua comunidade. Com o tempo, a influência de Elmiro começou a diminuir. Outros seringalistas, temendo a resistência crescente, começaram a tratar seus trabalhadores com mais respeito. A coragem de João e de sua comunidade plantou as sementes de uma mudança que se espalhou por toda a região. João, agora um homem livre e respeitado, olhava para sua família e para a comunidade que ajudou a construir com orgulho. Ele sabia que a luta pela liberdade e pela justiça nunca terminava, mas também sabia que, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer desafio. Espero que tenha gostado da continuação da história. Elmiro Pérez nasceu em Tamboril, estado do Ceará. Em 1885 faleceu em 6 de janeiro de 1925 em Tarauacá, Acre. Elmiro Pérez foi sócio de Alton Furtado, chegando assim no império da época. Furtado e Pérez. A sociedade entre Elmiro e Alton só se dissolveria em 1925, quando da morte de Elmiro Pérez, ocorrida 6 de janeiro de 1925, no Seringal Guadalupe, no rio Tarauacá. Eis a notícia que o jornal local. Morte de Elmiro Pérez aconteceu de maneira inesperada, como uma reviravolta trágica nas águas que tanto conhecia. Já um homem maduro e respeitado por todos que viviam nas margens do rio Tarauacá, Elmiro havia construído uma reputação sólida como comerciante e amigo dos seringueiros. Seu barco era conhecido, sua presença guardada com ansiedade por aqueles que viviam isolados na floresta.
Mas o destino, sempre incerto nas selvas amazônicas, o pegou desprevenido. Numa de suas viagens rotineiras para o Seringal Universo, Elmiro partiu do porto de Tarauacá em uma manhã nublada. O rio parecia mais inquieto do que o normal, e o vento soprava forte, avisando que uma tempestade se aproximava. Elmiro, experiente em ler os sinais da natureza, decidiu arriscar a viagem mesmo assim. Ele confiava em sua embarcação e em sua habilidade de navegar nas águas do rio, que havia sido seu lar por tantos anos. Conforme avançava rio acima, a tempestade se formava rapidamente. Nuvens escuras cobriam o céu, e o som distante de trovões fazia eco pela floresta. O barco de Elmiro enfrentava as primeiras ondas turbulentas, e ele se mantinha firme no leme, com os olhos fixos no horizonte, determinado a chegar ao seu destino. No entanto, as forças da natureza começaram a se intensificar de forma alarmante. O vento se transformou em rajadas violentas, e a chuva caiu pesada como uma cortina que obscurecia sua visão. O rio, antes familiar e acolhedor, se transformou em um inimigo implacável. As águas subiam e formavam redemoinhos que puxavam o barco de Elmiro para fora de seu curso. Ele tentou lutar contra a corrente, mas seu barco começou a ser jogado de um lado para o outro. O motor falhou, deixando Elmiro à mercê do rio. Enquanto as margens desapareciam de vista, a embarcação foi virada por uma onda traiçoeira, jogando Elmiro nas águas escuras e furiosas. Os seringueiros dos seringais próximos, ao notarem que Elmiro não chegou no horário esperado, começaram a se preocupar. Dias depois, quando a tempestade finalmente se dissipou, um grupo de busca foi organizado. Depois de horas de procura, o barco de Elmiro foi encontrado virado, preso em galhos no meio da selva. O corpo de Elmiro, porém, só foi encontrado alguns dias mais tarde, encalhado em uma curva do rio, levado pelas águas que ele tanto conhecia e amava. A notícia da morte de Elmiro se espalhou rapidamente por Tarauacá e pelos seringais. O luto foi profundo, especialmente entre os seringueiros, que o viam como muito mais que um simples comerciante. Ele era um elo de confiança, uma figura paterna e um amigo que sempre trazia esperança e ajuda para aqueles que viviam nas profundezas da floresta. Elmiro Pérez partiu, mas sua memória e seu legado continuaram a viver nas histórias contadas ao redor das fogueiras dos seringais e nos portos movimentados de Tarauacá. Ele se tornou uma lenda, o homem que enfrentou o rio e a selva, e que, no fim, foi levado pelas mesmas águas que o sustentaram durante toda sua vida. O nome de Elmiro Pérez, em Tarauacá, é envolvido por muitas histórias populares. Virou lenda. Uma delas diz que o seu túmulo encontrava-se amarrado por grossas correntes, pois, à noite, ouvia-se o rugir da fera querendo emergir das profundezas. Mais que lenda, Elmiro entrou para o imaginário popular das gerações seguintes como um dos mais cruéis seringalistas da região, por seus pesados castigos que impunha a seus seringueiros. Seu nome, em princípios do século XX, esteve envolvido em disputas de terras, ambições, traições, que culminou no fatídico caso do assassinato do também seringalista Ângelo Ferreira da Silva. Os relatos aqui são baseados em relatos populares, mas pode não estar totalmente confirmada. Estamos constantemente buscando fontes confiáveis. Caso tenha informações, sinta-se à vontade para compartilhar conosco. Deixe um comentário, se inscreva no canal. Vamos levar nossa história tão esquecida.